Olá pessoas, estamos de volta aqui. Hoje é o nosso segundo encontro. A gente dá continuidade aos estudos de cálculos estequiométricos, né? A famosa estequiometria que vocês já tinham visto aí na primeira aula, na aula da semana passada. Hoje a gente vê mais alguns conceitos para depois começar a fazer as contas, né? Não se desesperem porque não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Então vamos ver aí as grandezas envolvidas nos cálculos estequiométricos, né? Os cálculos estequiométricos, galerinha, eles vão relacionar para a gente as diferentes grandezas envolvidas numa reação química, né? Quando a gente tem uma reação química, a gente tem substâncias conhecidas, né, interagindo, dando origem a novas substâncias. E essas substâncias elas podem ser medidas em função da massa molar, do número de espécies envolvidas, né? O que são espécies? São os átomos, são as moléculas, são os íons, né? Dependendo da natureza de cada substância envolvida ali, ou então o volume molar, tá? O cálculo estequiométrico vai estar sempre envolvendo essas três grandezas aí, né? Ou uma dessas três grandezas, ou duas, podem aparecer até mesmo as três numa reação. Tranquilo? Então, vamos lá. A primeira delas, né? Antes disso, vamos definir, massa molecular. A massa molecular, galera, é a massa de uma molécula. O nome está dizendo para a gente, massa molecular. Então, ela é obtida somando as massas atômicas dos elementos que formam essa molécula. Se a massa atômica é a massa de um átomo, a massa molecular é a soma das massas dos átomos que formam a molécula. Tá? Professor, vou ter que decorar? Não. Não tem que decorar nada não. Você vai ter que saber que as massas atômicas são encontradas na tabela periódica, tá? Então vamos ver dois exemplos aí, né? A massa molar da água, H2O, e a massa molar do ácido sulfúrico, H2SO4. No primeiro exemplo, a massa molar da água, né? A fórmula da água é H2O, então formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A massa atômica do hidrogênio é de 1 unidade de massa atômica. A massa atômica do oxigênio é de 16 unidades de massa atômica. Assim, a gente tem que a massa molecular da água vai ser igual a 2 vezes 1, né? 2 átomos de hidrogênio, cada um com 1 unidade de massa atômica, mais 1 vezes 16, um átomo de oxigênio pesando aí, né, com massa igual a 16 unidades de massa atômica. Então, se eu tenho 2 mais 16, eu chego à conclusão de que a massa molecular da água é igual a 18 unidades de massa atômica. O próximo exemplo, a massa molecular do ácido sulfúrico. Né? O ácido sulfúrico que é composto aí por 2 átomos de hidrogênio, um átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Então eu vou consultar na tabela periódica a massa de cada um desses elementos. O hidrogênio, 1 unidade de massa atômica. O enxofre, 32 unidades de massa atômica. E o oxigênio, 16 unidades de massa atômica. Então, 2 vezes a massa do hidrogênio, porque eu tenho 2 átomos de hidrogênio. 1 vez a massa do enxofre, porque eu tenho um átomo de enxofre. E 4 vezes a massa do oxigênio, porque eu tenho 4 átomos de oxigênio. Né? 2 vezes 1, 2. 1 vezes 32, 32. 4 vezes 16, 64. Então, a massa molecular do ácido sulfúrico é dada por 2 mais 32 mais 64 igual a 98 unidades de massa atômica. Tranquilo? Então, vamos seguir com o nosso conteúdo aí. Quantidade de matéria. Quantidade de matéria, galerinha, é o famoso mol, né? É determinado pela constante de Avogadro.
né, onde a gente já viu nas aulas anteriores, né, que 1 mol é a quantidade de matéria que contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 espécies. E quando eu digo espécies, eu posso me referir a átomos, se for uma substância atômica, né, uma substância que eu tenho ela representada pelos seus átomos, como um metal, por exemplo, né, o alumínio. Se eu estiver trabalhando com alumínio, que é um metal, se eu tenho 1 mol de alumínio, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de alumínio. Já se eu tenho a água, né, é uma substância molecular, então eu vou ter moléculas. Em 1 mol de água, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. E íons, se eu estiver trabalhando com uma substância iônica, com cloreto de sódio, né, por exemplo. Então, se eu tenho 1 mol de cloreto de sódio, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de sódio. E também tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cloro, né? Porque o cloreto de sódio ele é formado por átomos de cloro e átomos de sódio. Tá? Então, ó, a relação entre unidade de massa atômica e gramas vem exatamente da quantidade de 1 mol de matéria. Se eu tenho uma molécula de água, eu tenho 18 unidades de massa atômica. Se eu tenho 1 mol de moléculas de água, eu tenho 18 gramas de água. Beleza? Então a relação, olha lá, vejam que a grandeza tem o mesmo valor, né? 18 e 18. O que muda é a unidade de medida. Se eu estou medindo uma molécula, eu tenho unidade de massa atômica. Se eu estou medindo 1 mol de moléculas, eu tenho a massa medida em gramas. Ok, galera? Seguindo, então, só para exemplificar lá, ó, uma molécula de água é representada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio interligados ali. Tá? A massa dessa espécie, dessa molécula, é 18 unidades de massa atômica. Já a massa de 1 mol de água, né, supondo aqui 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água, eu tenho 18 gramas. E é essa que é a diferença. Aqui dentro dessas 18 gramas, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas iguais a essa aqui dentro. Tranquilo? Massa molar. Massa molar é a massa de 1 mol de substância. Sempre que eu tiver 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Né? Então, olha lá, 1 mol de água, 18 gramas. 1 mol de ácido sulfúrico, 98 gramas. 1 mol de gás carbônico, né, do famoso aí dióxido de carbono, 44 gramas. Tá? Então, reparem que a massa molar depende sempre da substância. Cada substância é formada por diferentes átomos, né? Então, a massa desses átomos vão contribuir para a massa de cada substância. E aí, 1 mol de substância vai ter massa diferente. Por quê? Porque cada substância vai ter uma composição diferente. Ok? E a grandeza que está relacionada agora com o volume de 1 mol, né? O volume molar. O que é o volume molar? É o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão, que a gente abrevia aí como CNTP. Tá? Eu preciso padronizar para poder medir esse 1 mol de gás. Tranquilo? Então, nas condições normais de temperatura e pressão, que significam aí temperatura igual a 0 graus Celsius e pressão igual a 1 atm, 1 mol de qualquer gás equivale a 22,4. Então, reparem que para o volume molar não faz diferença a substância. Né? Se eu tenho 1 mol de um gás, não importa qual gás seja, eu tenho 22,4 litros.
Ok? E aí surgem, então, as relações estequiométricas, né? Um mol de uma substância tem uma massa em gramas. É a única grandeza que varia em função da fórmula, galerinha. Cada substância tem a sua massa, tá? Essa é a única grandeza que varia. Então, um mol de água, a gente já viu, tem 18 gramas. Um mol de gás carbônico tem 44 gramas. Então, a massa muda. Mas o número de espécies não muda, galera. Um mol de água tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Um mol de gás carbônico tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Um mol de ácido sulfúrico tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, reparem que o que muda é a massa. O número de espécies, a quantidade de moléculas ali envolvidas, é a mesma para um mol de qualquer substância. Assim como o volume é o mesmo para um mol de qualquer gás. Tá? Então, se eu tenho o gás oxigênio, a massa, né, vai ser 2 vezes a massa do oxigênio. A molécula do gás oxigênio é O2, né? A fórmula molecular é O2. Então, eu tenho 2 vezes 16, 32 gramas. 1 mol de gás oxigênio, 32 gramas, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas e 22,4 litros. 1 mol de gás nitrogênio, a fórmula é N2, tem 2 vezes 14, que é a massa do nitrogênio. Então, tem 28 gramas. Reparem, a massa mudou. Oxigênio, 32 gramas. Nitrogênio, 28 gramas. Então, a massa dos gases muda, mas o número de moléculas não muda em um mol. É o mesmo. 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, tanto para o oxigênio quanto para o nitrogênio. E o volume também não muda. O volume é de 22,4 litros para os dois gases. Ok? Então, com isso, galerinha, a gente encerra o nosso conteúdo de hoje, tá? Lembrando a vocês sempre, sempre, sempre de acompanhar o nosso material. Dá uma olhada lá no nosso livro. Tá? Lembrando que esse livro aí é o livro 2, tá? Para vocês poderem acompanhar o conteúdo direitinho e ver, inclusive, os exemplos resolvidos lá. Beleza? Ok, então, galerinha. Até o nosso próximo encontro aí. Bons estudos!